Comece a falar com Deus por alguns instantes. Deixa a glória de Deus fluir sobre a tua vida. Deixa Deus entrar dentro de você. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Comece a invocar o nome do Senhor. Comece a invocar em todos a terra. Pai, você adorando os nossos bendizeres, ó Pai. Porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Só Tu és poderoso, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, Tu és tudo, ó Pai. E nós necessitamos da nossa vida. Nós te pedimos que nessa noite os céus se abram sobre nossas vidas, que nós possamos viver debaixo da tua glória, debaixo do teu poder, ó Pai, debaixo do teu Espírito. Ensina-nos, ó Pai, a tua palavra, ensina-nos a viver em amor e santidade, ensina-nos a viver mais perto de ti. Oh, Pai, te direito, glória a Deus. Glória para o Senhor com suas palavras. Agora o Senhor com prazer. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa ele te tocar, deixa ele te restaurar. Crie esse momento para ser mais íntimo de Deus, se aproximar mais do Senhor. Glória ao Senhor. Oh,
sejam derramadas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele, tudo que é. Amém. Vamos se sentar por instantes. Hoje deu uma chuvinha boa, né? Agora no final da boa, depende da percepção, mas depende do olhar, né? Para quem é motoqueiro, né, Iago? Já não é muito vantajoso, mas uma chuvinha, agora botou o normal, que é uma chuvinha no final da tarde, é uma chuvinha que a gente já está acostumado. Mas que bom que você está aqui hoje, você veio. E que bom que você veio buscar mais a presença de Deus, estar mais na presença do Pai. Isso é maravilhoso. É isso que nós precisamos. A cada dia estar mais perto do Senhor. Quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa. Sexta-feira nós começamos o nosso projeto de vida. Vão ser 3 noites de poder, de unção. Vamos receber na sexta o pastor Fábio Júnior, no sábado o pastor Miquéias, no domingo o pastor Wesley. O pastor Wesley vai ensinar o louvor e vai também ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Serão noites proféticas, que você vir e projetar aquilo que você quer viver nesse ano. E a Bíblia nos fala para a gente sonhar. Quando sonharmos, colocarmos diante de Deus. E ele fala assim, que a luz do Senhor vai brilhar. Então deixa a luz de Deus brilhar sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Deixa Ele te dar direção. Mas para isso acontecer, você precisa estar aqui. Você precisa colocar. Eu gosto muito daquele versículo que fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas o texto começa dizendo assim, entrega. A grande dificuldade nossa é entregar na mão de Deus. Mas eu sei que se você entregar, Deus vai fazer tudo o que você precisa. E a sua vida vai ser abençoada. Corta na tua mão agora a oferta, pelo dízimo. Nós vamos consagrar ao nosso Deus a nossa fidelidade, a nossa devoção, nosso amor, a nossa gratidão. Quando fazemos isso, Deus abençoa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço que o Senhor abençoe os teus filhos, ao ofertarem, ao dizimarem nessa hora, seja repreendido pelo Senhor. Seus filhos prosperem, que eles comam do melhor, que eles vivam do melhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem é você pode entregar a tua oferta. Aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Assim já convosco, irmãos. Amém? Amém. Fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por estarmos aqui em Tua presença, pelo nosso dia, por estarmos respirando, por estarmos com saúde, por poder estar aqui na Tua presença. Esse culto voz, Senhor, venha falar conosco, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que seja a Tua voz aqui, Senhor, que nós possamos ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Vou pedir para vocês abrirem sua Bíblia em Isaías 6. Glória a Deus. Quando vocês forem achando, vocês
E o tema é o chamado de Isaías. E diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. E acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voam em minha direção, trazendo uma brasa ardente, e ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá com nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga para este povo. Amém. Até aí, vamos se sentar. Amém. Glória a Deus. E o tema da mensagem hoje, a voz que fala hoje de Deus, é essa, quando Deus diz assim: quem irá por nós? E hoje Deus pergunta: quem irá por nós como mensageiros a este povo? E esse culto voz, a gente vê que em Timóteo, 2 Timóteo 4,3, diz assim: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A gente vê que no fim dos tempos muitas pessoas não vão querer ouvir a voz de Deus. No fim dos tempos as pessoas procurarão ouvir o que eles querem e não a voz de Deus. E a gente vê que Deus hoje, Ele fala a mesma coisa que Ele falou para Isaías. Ele diz: quem irá por nós? Porque Deus, Ele não pode vir e falar diretamente com o nosso Ele, a presença dEle. Ele quer um mensageiro, Ele quer você. Porque que nós não suportaríamos tanta presença, às vezes quando nós sentimos a presença de Deus, às vezes tão forte o nosso corpo. Nosso corpo, ele não aguenta, ele não suporta tanta santidade, tanta presença de Deus. E aí a gente vai entender essa passagem aqui de Isaías, como estava acontecendo. E a gente vê que em Eclesiastes diz assim: nada novo debaixo do céu, tudo se repete. E a gente vê o que acontecia com Isaías repetindo hoje. E aí você olha a situação que estava. Tinha um rei que ele era muito bom e ele tinha morrido. E aí diz aqui assim, no primeiro versículo que a gente leu: no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era um rei muito bom. Ele trazia segurança e ele trazia prosperidade quando ele governava. E ele morreu. E aí na época estava uma crise. Estava uma crise política, uma crise social, uma crise jurídica. As pessoas, o que era certo, naquela época era errado, e o que era errado era certo. Será que é uma coincidência o que nós estamos vivendo hoje? E o povo, você vê antes, desde o começo de Isaías, tantas coisas erradas eles faziam e eles não queriam ouvir a voz de Deus. E desde o Isaías 1 fala, e aí fala assim: olha,
toda essa crise acontecendo, recaindo, e rei subindo, e estabelecendo reis, e aí tem até vários louvores que falam isso, né? Que ele é quem estabelece reis e também faz cair, e tem aquela vitorioso também, que fala que os reinos vêm e vão, e a gente vê todo esse rebuliço, toda essa crise acontecendo no mundo. Só que quando ele olha lá para o trono de Deus, um algo subiu no trono, algo que estava inabalável. Às vezes aqui estava uma bagunça, aqui na terra estava uma bagunça, mas lá no céu o trono de Deus não foi abalado. E pode acontecer o que acontecer aqui, não vai abalar o trono de Deus. E aí ele olha, e é bom a gente olhar espiritualmente, que por mais que aconteça várias crises, várias coisas e várias dificuldades, o trono de Deus não é abalado. O Senhor, o seu Senhor, não é abalado. E aí a gente vê que o anjo, né, que está aqui, os serafins, a única parte da Bíblia que fala, né, dos serafins, que fala que é seres de fogo. E aí a gente vê o ser de fogo vindo para o maior profeta messiânico. E ele começa assim, o pastor falou sobre adoração. E aí o anjo ele faz isso. Primeiro a adoração, depois ele faz o serviço. E nós temos que ser assim também. Adorar primeiro e servir a Deus depois. E foi o que ele fez quando ele pegou aquela brasa e foi curar Isaías. E é muito legal quando que Isaías ele pega e olha para dentro de si. E ele traz um ar para ele. Que antes ele distribuiu ais para várias pessoas. E ele falava, ai dos pecadores tal, ai dos pecadores tal. Sempre para as pessoas. E não para ele. Mas na hora que ele viu Deus, ele olhou para dentro de si. E ele falou, ai de mim. E só no capítulo 6 ele foi fazer isso. E aí, a gente entende que é impossível a gente conhecer Deus e a gente se achar a última bolacha do pacote. É impossível isso, porque quando a gente vê Deus, a gente fala assim, poxa, olha só, olha como Deus é maravilhoso, como a misericórdia dele por nós, que somos pecadores. É maravilhosa e ele nos amou. E aí, às vezes, ele dava esses ais para todas as pessoas, às vezes por causa do ambiente, às vezes por causa das companhias, às vezes por causa do hábito. E ele falava que ele tinha lábios impuros, e aí ele ouvia essas pessoas e apenas se ficava, porque é a mesma coisa, às vezes é tipo um sotaque, né? Às vezes a gente tem um sotaque e porque a gente fica perto de algumas pessoas, a gente vai pegando o sotaque. E às vezes tem pessoas que têm lábios impuros, e a gente vai falar sobre lábios impuros, não apenas falar palavrão, vai muito além disso. E aí a gente começa a ouvir e pega aquele ritmo das pessoas. E a gente, só fazendo um parênteses, a gente vê Bartimeu, né? Bartimeu, ele podia ter ouvido outras vozes, falado para ele parar, falado que Jesus não ia ouvir ele, mas ele ouviu a voz certa. E eu falo para você hoje, ouça a voz certa, ouça a voz de Deus. E a gente vê sobre o lugar, a gente cantou esse louvor, né? Não há outro lugar que eu queira estar. E a gente vê que Isaías, ele estava no templo, e ele foi curado no templo, ele foi liberto, os pecados dele foram perdoados na hora que ele estava no templo. E em Salmo 73, eu pedi para você abrir sua Bíblia, em Salmo 73, Asaf também fez isso. Eram pessoas de Deus, Isaías era pessoa de Deus, Asaf também conhecia, tinha um coração para Deus. Só que a gente sempre tem que estar melhorando, sempre a gente tem que estar buscando a estatura de varão perfeito.
Alguém pode ler? Salmo 73. Verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. E ele diz a continuação, ele fala: quando eu entendo. E aí vocês podem sentir a presença de Deus neste lugar. Deus está neste lugar. Você pode sentir a presença de Deus. E sobre ele falar sobre lábios impuros, né? Em Tiago 3:2 fala que se a gente dominar a língua, a gente vai ser um varão perfeito. E às vezes não é apenas o falar, mas é o que estava no coração. Em Mateus 12:34 diz que a boca fala, porque o coração está cheio. E como eu falei, que lábios impuros não é apenas falar palavrão, mas às vezes é mentir, é maledicência, falar mal dos outros, fazer intriga. A gente vê que em Provérbios existem coisas que Deus odeia, mas tem uma que Ele abomina, que é fazer intriga entre os irmãos. E tudo isso são pecados da boca, que faz os nossos lábios ficarem impuros. E às vezes, não abrir a boca para fazer o dom que Deus te deu, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, se você tem uma palavra de bênção para a pessoa e você não fala, às vezes você tem um exemplo e você não faz, você está cometendo pecado. Os seus lábios também estão ficando impuros. Às vezes, você sabe que a pessoa está passando por uma dificuldade, mas você já venceu aquilo. Às vezes você já venceu aquilo e você pode falar assim: olha, em Deus eu venci isso. Há uma esperança para você. Porque eu passei por isso e eu venci. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Às vezes você passou por uma dificuldade e aquela dificuldade pode ser a cura, pode ser a vitória daquela pessoa que você vai contar o seu testemunho. E quando você abrir a boca, vai sair palavras de cura e não de dor. E é aquilo que a gente está falando sobre a linguagem do amor. Porque Deus é amor. E aí tem uma linguagem do amor que são palavras, né? Palavras de afirmação. E como é importante você falar palavras de afirmação para as pessoas. O que você está levando? Como Deus é amor, você está levando amor para aquelas pessoas. Uma vez eu estava dando aula num cultinho e a gente foi fazer um teste com as crianças. E vendo qual que era a linguagem de amor das crianças. A maioria das crianças, tinham crianças que eram presente também, né? Criança agora já era presente, mas também era a de afirmação. Que a criança está sendo formada e ela acredita muito no que os adultos falam para ela. Então, se você tiver uma oportunidade, declare palavras de afirmação para as crianças de bênção, falando do futuro delas. Tem uma professora de uma líder de crianças, ela é muito de fazer isso. Ela fala palavras de afirmação para as crianças. Quer dizer, as crianças nunca ouviram dos pais delas ou dos professores dela. E como a gente é adulta, elas olham e falam assim: ah, se a pessoa é adulta, deve ser verdade isso que está acontecendo. E às vezes a professora fala alguma coisa ruim, às vezes o pai ou a mãe, o avó ou algum amiguinho, também o irmãozinho mais velho, fala alguma coisa e ele acredita. Mas que você possa declarar palavras de bênção também, falar assim: olha, você vai ser uma pessoa de Deus, você vai ser um ótimo pai de família, você vai ser uma ótima mãe, você vai ser um bom profissional, você vai ser muito usado por Deus. E você fala isso para eles. E para adultos também. Só que a gente vê que antes de Isaías ser usado, ele foi curado desse ai que ele tinha. Ele tinha essa dor, ele ficava ai de
Você, quando ele pegou e falou assim, eis-me aqui, aí depois ouviu tudo. Olha que legal. Mas quando ele decidiu, e eu falo para você, decida hoje ouvir a voz de Deus. Decida hoje, assim como a gente leu em Timóteo, que às vezes tantas pessoas hoje, no fim dos tempos, está acontecendo de não querer ouvir. Mas que você possa querer ouvir e falar, Senhor, eu estou aqui. É até um louvor que fala, né? A tia vou clamar, fala, Jesus, desce aqui. E que nós possamos, como cantar esse louvor, ser uma verdade na nossa vida. Falar assim, Jesus, eis-me aqui, estou aqui. Você ser a boca de Deus, ser a voz de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ser a voz de Deus onde você for. Aleluia! E aí você percebe que assim, teve o chamado e depois teve o perdão. E você pode continuar lendo Isaías e você percebe que fala isso. Que fala assim, quando ele aceitou o chamado, ele fala lá que ele foi perdoado e ele foi curado. E quando a gente é curado, a gente não sente tanta dor quando acontecem as coisas. Que às vezes até dentro da igreja ou dentro da sua família, acontecem coisas que nos machucam. Mas que possa ficar apenas a cicatriz daquela lembrança e não machucado. Porque qualquer coisinha que acontece nos faz doer quando a gente está machucado. Mas quando Deus nos cura de verdade, nós estamos prontos para ser a voz dele aqui na terra. E às vezes teve pessoas ou situações que já te fizeram tanto mal, que te fizeram perder tanto tempo, e que hoje seja um divisor de águas na sua vida, para que você não perca mais tempo com isso. A sua vida, ela é preciosa demais para você continuar perdendo tempo com essas dores, com esses ais. Fala para a pessoa que está do seu lado, sua vida é muito preciosa. Sua vida é muito preciosa. Para você perder tempo Você perder tempo. com dores. Amores. Então que Deus possa curar as suas dores. Aleluia! Para você ser voz de Deus. E se a gente não ouvir e não nos converter, nós não vamos ser curados. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. Sermos curados. Às vezes a gente fala assim, que precisa de um chamado. Não, tem que acontecer uma coisa assim. Mas a palavra de Deus está aqui. E nós podemos ler a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus. Não precisa de um chamado místico, alguma coisa assim. Mas apenas ouvir a voz de Deus. E dar voz a quem não tem voz. A palavra de Deus em várias partes fala que nós precisamos dar voz àquelas pessoas que não têm voz. Que fala daquelas pessoas, dos pobres, daqueles que são injustiçados, dos órfãos, das viúvas. Quando você está vendo alguma injustiça, que você possa ser a voz de Deus e trazer justiça. Às vezes a gente acha assim, né, que fala, Deus falou aqui, enviarei. Às vezes a gente imagina assim, vai enviar a gente para fazer missões na África, no Japão. E às vezes Deus quer que você seja a voz onde você está. É na igreja, é no seu trabalho, é na sua casa, é no supermercado, é na hora que você for na farmácia, é quando você estiver andando na rua, que você possa ser a voz de Deus. Aqui Isaías, ele foi com o mesmo povo que ele estava. E às vezes a gente não quer fazer aqui e acha que o chamado às vezes era longe. Só que a gente vê ficar em Jerusalém e a gente começar de onde nós estamos. E um passo de cada vez. E uma outra coisa, às vezes, é dando um conselho para as pessoas. Que você possa ser a voz de Deus, porque a gente vê que em Provérbios diz que na multidão de conselhos é sabedoria. E que você possa dar conselhos bons. Às vezes a gente vê no mundo as pessoas dando conselhos tão ruins para as pessoas, para fazer tanta coisa errada que a gente sabe que no final não vai ser bom para ela. E você pode dar um conselho bom para essa pessoa, um conselho de sabedoria. E às vezes você está passando por alguma crise aqui, assim como aconteceu com Isaías, ele estava passando por uma época de crise. E a gente vê que os anjos, eles voavam com duas asas.
e eles se movimentavam. Às vezes a gente acha que não está saindo do lugar, às vezes a gente acha que não está acontecendo nada, mas o espiritual está se movimentando, os anjos estavam se movimentando, eles estavam adorando, mas eles estavam movimentando. Eu falo para você, o espiritual, o céu, ele está se movimentando, ele está vendo. Às vezes você não pode olhar com seus olhos físicos, mas olha com seus olhos espirituais o que está acontecendo. Era o que estava acontecendo aqui no começo com esses anjos, com o espiritual. E às vezes quando você acha que tudo está perdido, você vê na história tantas vezes, até antes de acontecer o avivamento, e você vê que Deus, ele fazia o povo, ele quebrava o povo, ele esmagava o povo para eles entenderem que eles precisavam voltar ao Senhor. Mas, como está falando a Bíblia, que fala assim, gente, voltemos ao Senhor, pois Ele fez a ferida, mas Ele sarará, Ele vai nos resgatar. Às vezes Ele fez isso para nós entendermos que nós precisamos, e assim como acontece essas dificuldades que às vezes a igreja passa, que o país passa, que os lugares passam, sobre o avivamento, sempre o prelúdio de um avivamento era uma crise, era uma dificuldade, porque aí as pessoas paravam de confiar no homem, que nem aquele versículo fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa esperança está em Deus. E aí você vê muitas pessoas falando assim, olha, agora é só por Deus, porque todas as outras alternativas se foram, e aí a alternativa que deveria ser a primeira, e aí muitas pessoas deixam para ser a última, ela não é. E que a alternativa, Deus, seja a primeira alternativa na sua vida. Amém. Aleluia. Eu queria que vocês colocassem em pé. Glória a Deus. E a gente vê que é no tempo de Deus que Ele quis as coisas. Amém. Eu queria que você cantasse esse louvor que fala, a tia, eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E fala, Jesus, eis-me aqui. E fala sobre cura. Então, todo dia nós precisamos de cura, porque às vezes nós somos machucados, como eu falei, às vezes acontece dentro da igreja, às vezes acontece na sua casa, às vezes acontece no seu trabalho. E às vezes Satanás quer vir com flechas para nos atrapalhar e tirar o nosso foco. Mas que nós cremos que Ele é cura, e que Ele pode vir como uma brasa do céu e tocar as nossas vidas, e tocar os nossos corações, tocar os nossos lábios, para que nós tenhamos uma mudança de vida. Vou clamar, pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, meu amor, Creia, meu amor.
e voltou. Vem, meus filhos. Deus abençoe a sua vida. Você possa sair daqui ouvindo a voz de Deus. Sendo direcionado a adorar, mas também a servir a Deus. Tem gente que só quer fazer muitas coisas, e aí é muito demais. Nós somos chamados para fazer muito mais para Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você tem muita coisa para entregar para Deus. A grande diferença é que nós estamos sempre preocupados com aquilo que nós vamos receber de Deus. Deixa eu ver o que Deus vai dar na minha vida. Qual é a bênção? Qual é a vitória? Qual é o milagre? Qual é a bênção de hoje? Nós precisamos voltar a dizer: o que eu posso entregar a Deus? O que eu posso colocar na mão do Senhor? E se eu fizer isso, não vou precisar me preocupar com as bênçãos, porque elas correrão atrás de mim, e me alcançarão e me abençoarão. A palavra de Deus, até que essa palavra viva, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, obrigado por essa noite na tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, por esse momento de comunhão, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Guarda cada um dos teus filhos, leva cada um deles em paz, Pai. E dá uma semana abençoadíssima, dá uma semana de grandes vitórias, de grandes conquistas. Que eles possam viver milagres, ó Pai, mas que acima de tudo eles possam te servir, que eles possam te adorar, que eles possam andar com o Senhor, ó Pai. Eu tenho certeza que isso fará bem a vida deles. Pai, por isso eu te peço, abençoa essa semana todos os nossos despesas espirituais, materiais e físicas sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.